Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando para a internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar. Então, eu falo para todas as pessoas então a minha função é traduzir o evangelho de maneira simples. Entendi. É isso que eu faço, para que então, todo mundo entenda. Então eu não cuido de pessoas especificamente, né? Por isso que não é pastorado. Entendi. Tá. Esses caras que são proeminentes no evangelho... Sim, pode ser. Uhum. Geralmente tem uma história, assim, né? De uma transformação profunda que... Assim, eu não conheço, talvez eu esteja falando besteira, mas assim, eu não... Desses que explodem, saem somente do círculo cristão e acabam viralizando e tal, não sei o que. Esses caras sempre têm uma história... com um encontro com Jesus, assim, de sofrimento. Então, cara, assim, eu penso o seguinte, todo mundo, a gente nasceu, basicamente, nós somos apontados para uma divindade. Nós somos apontados para crer em alguma coisa sobrenatural, a mais do que isso aqui, né? Então, de uma certa forma, você... aceita Jesus de 3 formas, né? Uma, obrigado, como vocês fizeram, cara. Foi maneiraço. Mas eu achei muito legal da parte da Ciola, o jeito dele, muito... tu falou que foi muito bonitinho. Puro. Foi mesmo. Eu achei muito bonitinho mesmo. Bonitinho não, achei bonito. Achei, sabe, de verdade. Um bom ele é gesto. muito genuíno, cara. Ele é muito genuíno. Realmente. Sem vínculo político, sem nada disso, mas ele é um cara genuíno. Pelo que eu vi aqui, né? Sim. E aí, bom... A própria consciência de fé, quando você analisa o todo e vê, cara, não dá para ser só isso aqui, eu preciso de algo a mais. Por exemplo, isso é a própria história do C.S. Lewis. Por exemplo, ele fez essa análise e falou, cara, eu não crer em nada é subestimar a minha capacidade. Saber, é só isso aqui, não pode ser. E a outra é a dor. E a dor é a mais impactante. A dor é a mais impactante porque você conhece não... somente o Jesus das Escrituras que foram apresentados em pregações. Você conhece o Deus pessoal, que entra no teu problema, na tua causa, na tua história. Então muda tudo, entende? Uma coisa é, por exemplo, eu falar para você, cara, olha, Jesus cura. A outra coisa é você ser curado por Jesus. É totalmente diferente. Então por isso que os processos de dor, eles intensificam esses personagens proeminentes. Por quê? Porque tem uma história muito profunda por trás. Entendi. Então, quando você experimenta, e foi o meu caso, que eu tive um momento muito difícil, foi só Deus para mudar o quadro e a história, Deus fez. Então, hoje eu tenho uma pregação que eu carrego, mas eu tenho algo que eu nunca vou poder me esquecer, que foi o que Deus fez por mim lá no começo. Não tinha ninguém vendo, não tinha pregação acontecendo, era só eu e Deus dentro do meu quarto. Entendi. Pode falar o que aconteceu? Cara, assim, ó. Eu não queria falar sem vocês perguntar, né? Porque não, pô, eu fiquei com medo de perguntar porque tu vai que duas vezes, tá assim, traumatizado com a parada. eu vou falar uma coisa pra vocês engraçada. Eu sou um ex-nada. Eu não sou ex-maconheiro, que o pessoal fala essas histórias, né? Que você é ex não sei o quê, sabe? Então ele é maconheiro. Não, é a primeira vez que eu fumo maconha por osmose, que eu achei. É a primeira vez hoje. Bom, essa é uma boa maconha pra fumar por osmose. Deixa pra vocês aí. Ô, mano, mas brincadeiras à parte, pô. A minha história não tem a ver com alguma coisa muito maluca que eu tenha feito e tal. Mas a gente tem as crises que são inerentes das idades, né? Então, cara, eu vivi longe do Senhor, com esse problema acontecendo dentro da minha família, de um afastamento, briga constante e tal, mas algo muito, muito, muito difícil, asseverado mesmo. E aí, como é coisa dos meus pais, vida do meu pai, eu não vou falar, né? Claro. Mas, em resumo, meu pai teve uma quebra financeira muito grande. Tentaram matar o meu pai. Cara, pesadíssimo, assim. Pra nossa família foi muito difícil. Meu pai ficou desaparecido durante um tempo. Foi muito pesado para nossa família como um todo. Engraçado que, quando eu estava lá imerso na história, eu não via a magnitude do que estava acontecendo. Eu não tinha noção, porque eu era um garoto. Né? Eu também não via o nível de maldade das pessoas. A gente recebia ligação nesse período que meu pai estava afastado, assim, desaparecido, dizendo que meu pai estava morto, que tinha encontrado meu pai em tal lugar amarrado. E tudo trote, cara. Caralho. Na época não tinha parado de identificador de chamada, né? Então,
tudo isso gerou consequências dentro da nossa família. Então, além do meu afastamento, a minha formação de caráter também ficou extremamente corrompida. E aí, cara, uma coisa errada é como um leme de um navio. Ele vai te levando para um outro caminho totalmente diferente do que você deveria estar. Então, quando eu cheguei nos meus 19 anos, cara, 19 anos, eu tava namorando há 2 anos com a minha esposa, o que é a minha esposa hoje, minha primeira namorada e a minha esposa. Um relacionamento terrível, cara, terrível, de muito ciúme, de muita briga, de muito desequilíbrio. Eu tava na faculdade na época, minha formação acadêmica é Direito, tinha acabado de entrar na faculdade e na minha cabeça eu tava no hype, né? Porque eu tinha ganhado um prêmio na época da faculdade, de garoto calouro e tal. hora. Tava fazendo propaganda de televisão e de rádio na época pra faculdade. Massa. Eu tava me achando que eu tava no hype. Só que por trás havia um vazio muito grande. Havia um déficit muito grande. Então, por fora parecia que estava bem, mas por dentro estava morto. E eu tive essa sensação, essa percepção de realidade, cara, no dia 23 de abril de 2009. Foi uma quinta-feira. Eu me lembro que eu acordei pela manhã, cara, e naquele dia tudo que poderia acontecer de consequências somadas de uma vez só aconteceu comigo naquele dia. E aí são detalhes mais longos e tal. Mas resumindo, cara, o final desse dia, que foi pra mim o pior dia da minha vida e o melhor dia da minha vida, eu tava dentro da Câmara dos Vereadores, na época da nossa cidade, tava tendo uma audiência pública sobre algum tema na época. E eu me lembro de eu entrar dentro do banheiro da Câmara dos Vereadores, cara, colocar um monte de papel na boca, assim, pra gritar e ninguém ouvir, sabe? De tanta angústia, cara. E aquele dia foi, pra mim, um marco, porque eu saí dali, pensei em suicídio. Eu me lembro que os pensamentos, assim, eu tenho um rio na nossa cidade, que é um rio Cachoeira, o nome, é um rio poluído. E eu fiquei pensando, cara, se eu me jogar aqui, eu sei nadar, pô, eu não vou morrer. Aí pensei de me jogar na frente de um carro. Falei, cara, e se eu ficar paralítico? Pô, eu vou incomodar minha mãe e meu pai pelo resto da minha vida e não vou conseguir morrer. Pra entender o nível, né, do que estava passando dentro do meu coração. E aí, cara, naquele dia, eu procurei 2 coisas. Eu procurei um irmão da igreja que passava por mim quando eu ia para o colégio. Ele passava por mim de bicicletinha cantando o hino, assim. Ele cantava o hino assim, caminhando eu vou para Canaã, pá. E um dia, e eu sempre olhava ele quando eu era mais novo, olhava aquilo e falava assim, mano, que cara ridículo. Eu tô envergonhando a igreja, que coisa absurda. Olha só, eu achava aquilo ridículo. E no dia que a minha angústia se apresentou, eu me lembrei dele. Falei, cara, eu preciso daquele cara. Porque eu me lembro que ele passava por mim, porque ele ia ir orar num monte que tinha na nossa cidade e tal. E eu não encontrei ele, cara. Não encontrei ele. E eu sabe quando tu fica na rua andando assim, bem devagarzinho, pra tu ver se tu encontra o cara naquele trajeto, que é o trajeto normal? Não encontrei ele. E aí procurei a segunda coisa, uma igreja. Que foi a igreja que eu me criei na minha infância. É uma igreja de esquina na nossa cidade, assim. E eu fui ver se ela estava aberta pra ver se tinha algum pastor dentro pra conversar comigo. Cara, a igreja tava trancada. Não tinha ninguém. Tava fechada, mano. Era tarde também, né? E aí, cara, me restou ir pra casa e entrar no meu quarto, fechar a porta. Na verdade, não tinha porta. A nossa casa não tinha porta no meu quarto. Eu fui pro canto da cama, assim, bem no cantinho onde não dava pra ver da porta. Eu dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus, cara. A oração mais sincera que eu fiz na minha vida. Sabe? Porque a oração, ela, às vezes, é uma... A gente tenta impressionar, parece Deus, a gente tenta rebuscar as palavras, como se, né? Cara, foi a oração mais simples da minha vida. Foi a oração mais verdadeira. Eu nunca chorei tanto, acho, na minha vida como naquele dia. E eu disse uma coisa pro Senhor. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, se o Senhor é real, e se o Senhor tem um plano comigo realmente, que eu ouvia na minha infância, eu preciso que o Senhor entre na minha vida e o Senhor mude a minha história. Hoje, eu preciso que o Senhor fale comigo. E, cara, eu fiquei naquele cenário ali, orando e tal, e aí me lembrei de uma Bíblia que não ficava no meu quarto, que era uma Bíblia que era do meu avô, que meu avô havia falecido e ficado para a nossa família. Eu peguei, fui lá no quarto da minha mãe, busquei a Bíblia, voltei pro meu quarto, e aí, cara, dobrei o joelho de novo e falei, Jesus, eu já ouvi pessoas dizendo que isso pode acontecer, então eu quero que o Senhor faça comigo, preciso que o Senhor fale comigo. Aí eu peguei a Bíblia e abri. E abri em Salmo 116. Nunca tinha lido, nunca tinha aberto aquele texto, estava assim, ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, por quanto invocá-lo enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza e disse, ó Senhor, livra minha alma.
Bom é o Senhor, justo Ele é, Ele salva. Cara, era a minha história. Eu clamei ao Senhor, os cordéis da morte me cercaram, eu tive muita angústia. E aí eu comecei a chorar e falar, Jesus, o Senhor é real e tal, mas eu preciso que o Senhor fale comigo de novo. Eu preciso, Senhor, eu estou desesperado. Fala comigo de novo. Abri. Isaías 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aquele dia mudou minha vida para sempre, cara. Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. Quer aprender como que eu faço isso? Então clique no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te ensinar.